Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um encontro do Grupo de Estudos dos Direitos Sistêmicos. E nós estamos dando continuidade à leitura do livro Conflito e Paz, de Bert Hellinger. Vamos começar a página 50. E lembrando que os nossos encontros acontecem todas as terças-feiras, às 20h20, e as gravações ficam disponíveis no canal do YouTube do Hamilton Plácido da Rosa. Hoje nós temos como leitora a Vera e nos orientando o nosso querido Renê. Renê, já passo para você. Obrigado, Helena. Estava conversando com o Marcos, então bem-vindos, ao ano de 2024, Começamos semana passada. Muito bom estar novamente esse ano com vocês. E vamos ver o que esse ano nos reserva de leituras, de reflexões. Um pouco antes da gente começar o grupo, a gente estava falando aqui, do Eurico, das possibilidades na cidade dele. Faz tempo que a gente não faz um encontro também com o grupo de estudos. Isso também é possível, Vocês todos que estão aqui, entrem em contato, reflitam. A gente tem profissionais de diversos saberes aqui. E é legal, talvez, a gente estender isso, já que a gente está fazendo mais coisas presenciais agora, estão acontecendo mais coisas presenciais, da gente poder trocar também aqui entre nós. Mais uma coisa, a gente vai ter um evento com a Sophie aqui em São Paulo, Helena? Você sabe as datas? Eu preciso olhar. Eu acho que é março. Março, isso, vai ser em março. É que tá aí na porta já, Semana que vem já começamos março. Temos esse evento da Hellinger aqui, Então é sempre importante falar. E recentemente tivemos também um trabalho de supervisão com o professor Renato Bertatti, Um dos nossos primeiros professores aqui nesse grupo. Bom, vamos começar então a leitura, passando aí a palavra para a Vera. Por favor, Vera. Modos de atuação da consciência. Observação preliminar. A boa consciência é a força propulsora que está por trás de quase todos os grandes conflitos. Por isso, quero esclarecer nas 4 grandes subdivisões deste capítulo os seus modos de atuação. Nisso, eu me repetirei algumas vezes, como, ao subirmos em zigue-zague ao cume de um morro, parecemos voltar sempre ao mesmo ponto e descortinar a mesma paisagem. A cada volta, porém, fizemos mais um trecho de nosso caminho e chegamos mais alto. O que mais me interessa aqui é explorar o caminho que nos leva a transpor os limites da pretensa boa consciência. Aqueles limites que ela impôs à superação dos grandes conflitos. Só um instantinho, Vera. Aproveitando esse primeiro momento, Primeiro parágrafo, Eu sei que vocês já estão acostumados, com Bert Hellinger, mas eu gostaria que vocês rasurassem aí, cada um num papel, tal, uma definição do que é boa consciência, Por quê? Exatamente porque parece super fácil, o que é, a boa consciência. E muitas vezes isso traz muita confusão em relação à moral, que também em alemão a gente fala gutes Gewissen ou schlechtes Gewissen, a boa consciência e a má consciência. E muitas vezes quando a criança chega com uma cara estranha, a mãe fala: você está com cara de má consciência. Du hast ein Gesicht wie schlechtes Gewissen. Ou seja, você aprontou. Quem tem cachorro em casa sabe o que é isso também. Que o cachorro ele faz uma cara que você fala, você aprontou. Está na cara que você aprontou alguma coisa. Então fica evidente. Só que o Hellinger ele traz isso de uma forma muito mais aprofundada. E esse é um conceito assim básico para os facilitadores
né, de constelação familiar, né, a boa e a má consciência dentro das constelações familiares, inclusive para compreender de forma mais profunda as ordens do amor, ou talvez para senti-las melhor no corpo, né? O pertencimento, a hierarquia ou precedência e o equilíbrio ou equivalência entre dar e tomar. Então, legal vocês fazerem uma breve descrição, né, do que é a boa consciência, e à medida que a Vera for lendo, vocês de repente vão ver onde vocês acertaram em cheio e onde talvez vocês se desviaram um pouco aí do conceito. Tá tudo certo, a ideia é essa, né? A gente está aqui num grupo de estudos para sempre rever esses conceitos e ver onde a gente está mais próximo, onde a gente está mais afastado. Por favor, Vera. A consciência como destino. A consciência do vínculo. A consciência serve, em primeiro lugar, para vincular-nos à nossa família. Por isso, temos uma boa consciência quando nos comportamos de tal maneira que estamos seguros de nossa vinculação à família. E temos má consciência quando nos comportamos de tal maneira que tememos ter perdido o direito de fazer parte dela. Com a ajuda da consciência, podemos perceber exatamente o que precisamos fazer para pertencer à família e o que precisamos evitar para não perder essa condição. Essa percepção é instintiva. Podemos compará-la ao sentido do equilíbrio físico. Quando perdemos o equilíbrio, sentimos-nos tão desconfortáveis que imediatamente corrigimos nossa posição até que o recuperemos. Algo semelhante se passa com a nossa consciência. Logo que percebemos que não estamos mais em conexão com a nossa família e que precisamos temer perder nossa vinculação a ela, temos má consciência. E esta nos é desagradável, que mudamos o nosso comportamento para voltar a pertencer. As diversas consciências. Que a consciência é algo instintivo, pode-se ver pelo simples fato de que um cão também sente boa consciência e má consciência, apesar de não afirmarmos que a consciência dele é a voz de Deus em sua alma, como costumamos dizer da nossa. A consciência não pode ser a voz de Deus em nossa alma. Caso contrário, não haveria consciências diferentes em diferentes famílias. Todo mundo sente isso quando se casa. O homem pensa que o que valia na família dele também vale para todo mundo. E a mulher pensa que o que valia na família dela também vale para todo mundo. Ambos brigam entre si com boa consciência, tentando impor ao parceiro as regras da própria família. O que acontecerá com seus filhos? Quando seguirem a mãe, terão má consciência diante de seu pai. E quando seguirem o pai, terão má consciência diante da mãe. Qual é a solução nesse caso? Cada um precisa reconhecer que a família do parceiro é igualmente certa e boa. Cada um precisa ampliar a própria consciência, reconhecendo como humanamente correto e bom o que vale na família do parceiro. Enfrentando a má consciência, precisa encontrar um novo caminho que reconheça e incorpore os valores e as experiências da família do cônjuge. Portanto, só existe progresso com má consciência. Quem quer permanecer inocente, permanece criança. Adultos se tornam culpados, sem que se tornem maus. Pelo contrário,
ao se tornarem culpados, tornam-se mais humanos. Sua alma se torna mais ampla e se abre às diferenças. No âmbito da família, é possível lidar com isso de um modo relativamente simples. Mas como agir no caso de religiões e de culturas diferentes? Também aqui vale o mesmo princípio. Quem se desenvolve também precisa abrir em sua alma um espaço para outra religião, a outra cultura, a outra língua. Com isso, porém, sente-se culpado em relação ao seu próprio grupo. Assim, só pode reconciliar-se os que têm a coragem de assumir a má consciência diante de seu próprio grupo. Um marcante exemplo disso ocorreu com o presidente egípcio Saddam quando visitou Israel. Seu próprio grupo o recebeu como um traidor, embora estivesse a serviço da paz. Por isso o assassinaram, e com boa consciência. A boa consciência é perigosa. Todos os grandes crimes são cometidos com boa consciência. Por essa razão, precisamos aprender a ir além dela. O amor maior a supera. Quem permanece inocente também permanece limitado. Obrigado, Vera. Vou fazer uma rápida pausa aqui, exatamente para cada um questionar, né? Já que Hellinger deu essa deixa com esse último trecho aqui, né, em relação ao recente conflito, né, que está acontecendo, né, na faixa de Gaza, né, Israel e Palestina. Não é para ninguém responder aqui, a gente não vai entrar nesse debate, mas sinta em você para onde você pesa mais. Se eu escolho tal, eu me sinto bem ou mal? Se eu escolho tal, eu me sinto bem ou mal? Como está minha consciência em relação a isso? E é possível que muitos aqui, por mais que não sejam, não tenham raízes árabes ou judaicas, sintam-se muito ligados a esse conflito e tenham, de repente, a manifestação apaixonada. Quando eu falo apaixonada, exagerada, por um lado ou pelo outro. Aí temos lealdades, talvez antigas, e temos boa ou má consciência. Eu lembro, há um tempo atrás, e esse é um exemplo interessante nesse sentido, estava conversando com minha professora de alemão e mencionei para ela que eu estudava italiano. Essa minha professora, ela tinha também passado, né? Ela tinha nascido no pós-Segunda Guerra Mundial. E assim que eu falei que eu estava estudando italiano, ela imediatamente falou: este povo não é confiável. É muito interessante isso, né? Porque ela falou a partir da perspectiva dela, do contexto dela, do que ela passou, né? E eu sorri para ela e eu falei: eu sou apaixonado pela língua italiana. E ela falou: mas o povo não é confiável. Quer dizer, ela manteve, né, a boa consciência dela, né, o mandamento dela, que não é confiável. E assim, muitas vezes nós proclamamos preconceitos, racismos, julgamentos com boa consciência. Porque nós estamos, naquele momento, sendo leais ao que aprendemos, né, do papai, da mamãe, do vovô, da vovó, do nosso sistema familiar. E por isso é tão difícil quando a gente, de repente, vai para a terapia, ou a gente começa um trabalho de autoconhecimento, autodesenvolvimento, a desconstrução das nossas crenças, né? Quando a gente chega em casa e, de repente,
o papai ou a mamãe falam, você está mudado. Desde que você começou essa terapia, você fala umas coisas que seu pai não gosta disso. Eu não gosto quando você fala assim, porque de repente você começa a mexer com certos padrões que até então naquela família eram fixos, ninguém mexia nisso e estava tudo bem. E aí vocês começam a perceber que a gente começa a pender entre boa e má consciência. A boa consciência é pertencimento à nossa família de origem, tal como ela é. Na família da Helena fazem de um jeito, da Cláudia de outro, da Ana Maria de outro ainda, né? Se eu for na da Cleusa também, quer dizer, nós temos aqui, provavelmente, deixa eu ver aqui quantas janelinhas, nós temos aqui mais de 20 tipos diferentes, né, de cultura e de formas de se colocar em relação, por exemplo, ao conflito da faixa de Gaza, ao conflito na Rússia, né, Rússia e Ucrânia, né? Lembro que meu pai ele já falava desse conflito antes dele pipocar, né? Quer dizer, todas essas questões que não envolvem apenas Rússia e Ucrânia, mas que envolvem Áustria, Alemanha, Polônia, Finlândia. Quer dizer, existem vários movimentos acontecendo lá. E, logicamente, para nós que estamos aqui no Brasil, nós estamos de longe. Muitas vezes pode até ser petulante julgarmos, porque a gente não sabe exatamente como aquilo está acontecendo, né? Mas, sim, nós vamos julgar porque nós temos uma boa consciência, né? E no final, quer dizer, no começo, Hellinger fala: a boa consciência é a força propulsora que está por trás de quase todos os grandes conflitos. E ele finaliza: quem permanece inocente também permanece limitado. Inocente no sentido de fiel a, né? Sou fiel àquilo, sou leal àquilo e me limito a isso. Então eu permaneço puro, né? E eu chego para a mamãe e falo: mamãe, eu fiz do jeito que você pediu. Vou ganhar um beijinho na testa, né? Trazendo para uma linguagem infantil. Mas é isso, né? A criança espera uma recompensa, espera o olhar, o reconhecimento, porque ela seguiu tal como ela viu que todo mundo faz, né? Então, se de repente à mesa o papai cospe no chão, talvez o filho e a filha vão cuspir no chão. E se a mãe fala: parem com isso é uma sujeira, entra exatamente esse conflito que o Hellinger falou. Quer dizer, se eu fizer que nem o papai, eu tenho uma boa consciência em relação a ele, mas uma má consciência em relação à mamãe, que falou que é uma porquice. Se eu olhar feio para o papai, eu vou ter a boa consciência da mamãe, mas a má consciência dele. Imaginem isso num divórcio, onde isso é utilizado, sim, às vezes até conscientemente, pelos adultos, né? E isso vai, sim, despedaçar, fragmentar a criança, que não consegue mais permanecer na inocência, mas se esforça tremendamente para ser leal ao pai e à mãe, né? E o preço vai ficar no corpo dela, né? Ou seja, a consciência, a boa ou má, está acontecendo agora mesmo, né? Então, se vocês voltarem nas cenas de sua família, talvez no almoço que teve no domingo, talvez vocês vão ter vivido, sim, boas e má consciência. Defender a irmã e, de repente, ter um olhar fulminante da mãe. Defender a mãe e ter um olhar fulminante do irmão. E assim a gente pisa em ovos, às vezes, na família. A gente sabe que certos assuntos fluem facilmente e outros já são um campo minado. E aí? Eu vou ser uma boa consciência daqui ou dali? Ou eu vou bancar as minhas ideias e minhas posições?
E, de repente, nisso, todos me olham com a cara de você não era assim. Você não falava desse jeito. O que está acontecendo com você? Desde que você casou com aquela lá, você está trazendo ideias estranhas para esta casa, né? Brincando, mas assim, talvez alguns de vocês já tenham ouvido isso, né? Ou talvez vocês tenham até falado isso. Papai, na casa do Denis, a gente pode ficar na piscina até tarde e assistir TV, né? E aí o pai responde, então vai morar na casa do Denis, que aqui não tem piscina e aqui você vai dormir às 8 horas, né? Então, ó, regra aqui é assim, né? Na casa do Denis é na casa do Denis. E assim a gente vai percebendo desde pequeno que sim, existem mundos diferentes, culturas diferentes. Por isso que também é tão rico quando a criança tem esse intercâmbio na casinha do amigo, ver outras paisagens, outras formas de se relacionar, né? Sempre muito rico e geralmente traz um certo conflito, sim, para dentro de casa, porque a criança traz para a família formas que, de repente, a família não concorda. Mas também é uma oportunidade para flexibilizar padrões. O tempo todo a gente está flexibilizando. O adulto, né? Ele aprende a ser político, ele aprende a equilibrar pratos, né? A criança, ela é muito sincera, né? E ela busca, com essa sinceridade, estar na boa consciência, né? Não sei se a partir da leitura de vocês, vocês perceberam se vocês estavam bem alinhados, né, com aquilo que vocês disseram ou escreveram, que é boa consciência, ou não. Se não, depois releiam novamente esse trecho e voltem para o álbum de família. Voltem para o kindergarten, o jardim de infância. Lembrem como eram as brincadeiras de vocês, com os amiguinhos, como era em casa. Quem estava em casa? A mamãe, o papai, os dois, nenhum dos dois. Como vocês se adaptavam, né? Quem cuidava era a avó que cuidava, era uma irmã mais velha que cuidava, era, de repente, uma funcionária que estava em casa, que estava cuidando. E assim, vamos ter formatações diferentes. E sim, boa ou má consciência. Eu lembro de um filme que chama, acho que Trash, né? Um filme sobre droga nos Estados Unidos, né? A questão do cartel mexicano e do Texas, Novo Texas. E tem uma cena que é muito engraçada, que o pai chega em casa e ele começa a falar inglês com o filho. E o filho olha para o pai e não entende o pai e começa a responder em espanhol. Quem cuida do menino é a empregada, a funcionária. E a funcionária é mexicana, inclusive ilegal no país. E o menino, que está o dia inteiro com ela, fala espanhol, ele não fala inglês. E aí o pai fica muito bravo e fala, isso é o como na minha casa, meu filho não me entende. Tá, mas isso foi o feito do filho ou foi o mal feito do pai, né? E aí entra aquela coisa, a criança, ela vai seguir padrões, ela vai se adaptar, ela vai se moldar, mas quem está cuidando da criança, quem está se ocupando da criança, quem está se dedicando à criança, e aí ela vai absorver línguas, culturas, fatos, né? E às vezes isso vai fazer com que ela fique em más lençóis, por exemplo, nesse filme, com o pai, né? Que briga com ele, porque ele não fala inglês, e briga com a funcionária, porque a funcionária não fala inglês com o menino. Só que a funcionária é mexicana, ela só fala espanhol, né? Então é aquela coisa, né, do adulto infantil tentando achar o culpado de tudo aquilo, né? Sendo que é uma situação, sim, uma saia justa, mas foi ele mesmo que acabou contribuindo com tudo aquilo. Dentro dessa leitura que a Vera fez até então, alguém gostaria de fazer alguma colocação sobre a boa ou a má consciência? Vera, por favor, pode abrir seu microfone. O Ronaldo quer falar.
Tá, temos o Ronaldo, temos a Vera. Se quiser começar, Ronaldo, eu acho que a Vera está se adaptando com o microfone aí. Pronto, tá bom. Eu só queria fazer uma pergunta. Por exemplo, quem escolhe um lado ou escolhe o outro pode estar em má consciência em relação a um em relação ao outro, né? Quem não escolhe nenhum dos dois lados, né? Era a pergunta, mas depois, com o que você foi falando, eu percebi que, em relação a quem escolhe, a pessoa que não escolhe estaria em má consciência em relação a quem escolhe. Tanto faz um ou outro, não é isso? Aí que é o interessante, né, Ronaldo? A gente realmente tem que entrar na situação para compreender, né, esse campo minado que é, né? Mas, assim, não emitir uma opinião ou ficar em silêncio é uma decisão. É uma decisão e ela vai ser julgada por um lado e pelo outro. De repente, uma pessoa vai perceber que o seu silêncio favoreceu ela e a outra pessoa vai falar: teu silêncio me prejudicou, né? Ou seja, quem não toma decisão, a toma também, né? Aí tem a questão de quão consciente você está em seus atos, né? Inconscientemente, o tempo todo você está agindo. Agora, a questão é o quanto você está consciente de suas escolhas inconscientes, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, do isentão, né? Isso é muito comum na política. Ah, tal pessoa é isentona porque ela não fala nada. Talvez ela esteja ponderando. E muitas vezes as pessoas ficam com raiva porque elas não sabem exatamente como articular com aquela pessoa porque ela não emitiu opinião. Ou, como Hellinger fala, ela permanece retirada. Talvez, quando ela emitir a opinião, ela imediatamente vai receber o sorriso de um lado e a carranca do outro, né? E não tem como você agradar a gregos e troianos, como fala, né, o ditado. A questão é que o adulto, ele suporta, então, aquele lado que fica bravo. E já que estamos, né, numa democracia, democracia não é o fato, né, de eu vociferar sobre a Dilena ou sobre a Helena, a minha opinião, mas é o fato de eu emitir minha opinião, da Helena emitir uma opinião completamente diferente, a Dilena emite uma terceira opinião diferente das outras duas e continua assim, quer dizer, ninguém vai ser cancelado por causa disso. Isso é uma democracia. É extremamente difícil isso, né? A gente ponderar pontos de vista tão diferentes. Mas, como Hellinger mesmo falou, né, a consciência ela tem cores, aspectos diferentes, porque os seres humanos vêm de famílias, de sistemas com aspectos muito diferentes. Então, não dá para você colocar tudo num saco só e falar vai ser igual, né? Então, ficar em silêncio é, sim, decidir. A questão é por quanto tempo você fica em silêncio, né? Ou com quais pessoas você fica em silêncio. Pode ser uma estratégia consciente. Como pode ser, de repente, isentar-se. Mas isentar-se também é tomar uma decisão. Vera, por favor. Para a gente ficar bem, acho que tem um jeito de ficar bem, né? Então, o adulto, ele vai usar a má consciência. Quer dizer, como ele é adulto, ele vai se sentir culpado, mas ele mesmo vai trabalhar essa culpa nele. Ó, eu estou optando por isso, porque é bom para mim, bebê, não é com minha mãe, não é meu pai, sou eu. E aí sair da má consciência. É isso? Sai da má consciência ou nunca sai? O adulto fica lá na má consciência. Você usou em palavras importantes aí, né? Você começou com o bem, né? Eu não faço ideia do que é bem, né? Logicamente eu sei o que é bem para mim, né? Mas o que é bem para você
Eu não sei, né? E aí a gente já começa a dar nó, né? Porque o bem ou o mal também depende da consciência do sistema. Culpa, fantástico, né? O Hellinger usa muito o termo culpa atrelado à boa ou à má consciência. Quando você banca sua má consciência, provavelmente você está sim trabalhando a sua culpa, no sentido de responsabilidade. Sim, é assim. E isso vai fazer com que algumas pessoas talvez se afastem de você, que algumas pessoas não queiram mais estar próximas de você, e outras talvez se aproximem. Outras que até então pareciam apartadas de você, falam: olha, interessante esse seu posicionamento. A boa e a má consciência, elas são uma coisa que troca muito rápido, né? Se estamos num estado de presença, nós conseguimos perceber esses movimentos e às vezes nós vamos usar da boa ou da má consciência, sim, para conseguir algumas coisas, né? Então, eu estou falando aí até da questão política, né? E a gente faz isso com pai e mãe, tá? Então, a gente usa isso para conseguir, de repente, um favor de um lado, um favor do outro, e muito cedo a gente tem essa percepção, né? E isso não necessariamente é uma perversidade. Isso é a criança percebendo que, ok, existem brechas nesse sistema. Por quê? Já que eu tenho, né, um pai e uma mãe, e aqui eu vou abrir. Já que eu tenho um pai e uma mãe, já que eu tenho uma mãe e uma mãe, já que eu tenho um pai, né? E vocês podem imaginar outras estruturas aí. A questão é, essas duas pessoas que cuidam de mim, se é que são duas, às vezes é uma só, mas nesse caso aqui eu vou falar de duas pessoas. Essas duas pessoas que cuidam de mim vieram de sistemas diferentes. Então, vai ter choque sim. Relacionamento de casal vai ter choque. É esperado que tenha. A questão do adulto aí é você conseguir se conciliar, você conseguir suportar a diferença do outro e falar, mesmo assim, eu permaneço. Eu vou renunciar uma parte minha, porque existem outras, né? Que eu sei que o outro também renuncia. Então, quer dizer, nesse sentido, a equivalência, isso vale também para a boa e para a má consciência. A má consciência geralmente é uma assunção, né? É assentir conscientemente e transformar a culpa em uma responsabilidade. Eu vou bancar isso. Eu vou bancar uma posição, eu vou bancar uma ideia. E eu sei que isso vai, talvez, agradar a alguns e desagradar aos outros, né? Novamente, você está numa empresa, você é líder. Não tem como você ser o líder amado por todos. Porque se você é líder, em alguns momentos você vai tomar decisões que vão deixar algumas pessoas chamuscadas. E você tomou essas decisões porque é necessário para a empresa, né? O líder ele está focado numa ideologia, numa cultura muito maior. E ele tem o peso da decisão. Aí existe a diferença de você tomar a decisão em transe. Eu não sei o que eu fiz. Aconteceu. Ou na presença. Eu sei o que aconteceu, eu sei o custo que isso tem, o custo para mim, para minha pessoa, o custo para meu status como líder, o custo para meus subordinados, meus comandados, meus colaboradores, né? Então, o tempo todo tem consequência. A diferença é que o adulto, ele percebe esses fios de maneira mais clara. A criança, na inocência, ela não entende. Ela não percebe, né? E muitas vezes até porque tem um adulto lá blindando, tem um adulto lá escorando, tem um adulto lá cuidando, né? Para que ela não sofra consequências muito grandes de seus atos, né?
Fala, Helena, senão eu falo demais. Eu estava ainda refletindo. Pegando um gancho nisso que o Ronaldo trouxe, eu vou dar um exemplo de vivência minha, né? Eu era adolescente e quiseram me incluir num conflito, né? E na época eu silenciei, até meio que, acho que inconsciente, sei lá, mas na época eu não tinha maturidade, então eu silenciei. E aí é lógico que eu fui atacada pelo meu silêncio, né? Enfim, trouxe isso na minha vida durante um bom tempo como um peso, mas hoje eu vejo que eu ia silenciar conscientemente. E agora, ciente de tudo isso que a gente está aprendendo, a melhor coisa que eu fiz foi silenciar, porque o conflito não era meu, né? Então eu ia entrar num triângulo lá. Essa é uma das coisas. E agora também um outro exemplo, né? Eu agora moro num condomínio, né? Então, assim, conflitos é o que não faltam, né, gente? E aí eu vejo, eu observo que muitas pessoas não se posicionam, né? E aí é lógico que vão vir as consequências. Então, assim, não se posiciona, ok. Mas eu também observo que as pessoas não têm condições. Então, essa imaturidade que eu tinha lá na minha adolescência, eu vejo que são coisas que as pessoas também não têm. Então, elas preferem o silêncio, né? Vão ter que assumir as consequências de adulto, né? Mas aí eu fiquei me questionando, né, conforme você foi falando, o quanto a gente, né, com esse negócio de querer escolher um lado, ou querer que as pessoas escolham um lado, o quanto a gente está instigando mais esse conflito, né? E tem pessoas que às vezes elas enxergam um terceiro caminho, né? Então, o caminho do meio. E aí as pessoas que estão nesse conflito não querem ir para o caminho do meio. Então, quando você está, por exemplo, numa família, num âmbito menor, talvez você respingue menos em você, mas quando a gente está falando de comunidade, de nação, infelizmente, a gente vai ter que deixar isso acontecer, mesmo que a gente enxergue um terceiro caminho, mas não tem essa força para. Ou as pessoas estão tão naquela briga que você vai lá no meio tentar falar e ninguém te ouve, né? E aí as consequências, todos nós, né? A comunidade de destino aí maior, né? Acho que além da família, né? Era isso, era mais essa reflexão que eu fiquei. Aí me veio até esse negócio da adolescência, olha que interessante. Mas eu faria a mesma coisa, faria em silêncio. Eu vou responder por partes, Helena. Você falou dessa questão de condomínio, até dar um toque para vocês. A gente produziu aqui no Brasil um livro pela editora Líder que chama Práticas Sistêmicas. Dentro desse livro tem um artigo, né, de um colega que ele fala de mediação de conflitos em condomínios. Né? O artigo dele é exatamente isso que você falou, né? E ele é especializado nisso, né? Reunião de condomínio, seja em prédio, seja, né, né, do grupo, né? Porque acontecem muitos conflitos aí, e esses conflitos, eles são um sintoma de algo muito maior, né, da sociedade, né? Porque você está lá num condomínio, você está lá num prédio, e assim, é aquela coisa no teu andar tem um corintiano, tem um santista, tem um palmeirense, tem um petista, tem um cara do PL, tem de tudo, né? Tem um muçulmano, tem um umbandista, né? E lógico, estamos morando sob o mesmo teto, né? E é importante que essas regras de convivência incluam a todos, né? E não sejam excludentes, né? De repente de um grupo específico. Isso é delicado, né? Porque se de repente no grupo, junto a Dilena, Helena e eu, a gente determina uma regra, chega aqui e fala para vocês, agora a regra é essa, muitos de vocês vão ficar em silêncio, porque vocês vão sentir que está vindo de cima para baixo. E mesmo não concordando, vocês vão ficar doídos, mas vão ficar em silêncio. Isso acontece muito nesses conflitos. E sim, às vezes carece de um externo, né, um mediador,
né? Então, o artigo dele fala não do facilitador de constelação, fala do mediador, né? Dessa pessoa que vem de fora, especificamente para escutar o que está acontecendo lá e pontuar, trazer exercícios práticos que visem uma melhor comunicação entre as pessoas. E aí eu vou entrar num outro ponto que você falou, né, do silêncio, né? E para mim bateu aqui, principalmente se a gente fala da triangulação, né, do silêncio do abuso. E eu não estou falando do silêncio do que foi abusado, do silêncio do que viu o abuso acontecer e silenciou, né? Então, essa é uma temática que a constelação toca, que gera muito, muito conflito. E se alguns de vocês viram já aquele filme Sons da Liberdade, ou As Meninas do Sol, que é um filme brasileiro que fala da questão de pornografia infantil ou prostituição infantil, fica mais clara essa questão do silêncio. O silêncio não é só de um pai ou de uma mãe, é da sociedade como um todo, né? Então, é a mesma coisa que Hellinger fala na Alemanha, na Áustria, na Inglaterra, na Itália, sobre a questão judaica, do Holocausto, o silêncio. O silêncio das nações, por muito tempo, sendo que estava acontecendo um movimento de extrema violência, né? Ah, mas o que eu vou fazer? Vou ficar em silêncio. E aí talvez toca nisso que você está falando, Helena. Eu sei que é um assunto assim que dá um nó, né? Porque e aí, o que eu vou fazer? Vou carregar um cartaz? Eu não vou ficar em silêncio. Não é isso, né? Como que eu vou me posicionar, né? Aqui a gente está falando de uma consciência muito maior, né? Talvez um conflito de povos, um conflito religioso, né? E aí carecemos de um grupo, né? Uma pessoa sozinha, se ela tomar isso em suas mãos, como Bert Hellinger, ela vai sofrer consequências. A gente sabe que esse livro e o... como chama? O dos excluídos. Agora me foge o nome do título do livro, né? Que é aquele que tem... Para os excluídos. Um Lugar para os Um Lugar para Excluídos. os Obrigado, Edilena. Esses dois livros, eles tocam numa questão muito difícil para a Alemanha, que é a Segunda Guerra Mundial, que é a violência, o extermínio, o silêncio. E, por causa disso, ele sofreu consequências. Ele foi atacado, ele foi maltratado, né? E muitas vezes ele se retirava, porque ele já tinha apontado dinâmicas através do seu trabalho. Esses ataques acontecem até hoje, né? E a gente sabe que você atacar uma coisa de fora, sem saber os contextos envolvidos, as histórias envolvidas, é fácil. Você está simplesmente numa boa consciência. Eu escolhi esse lado aqui e eu estou certo. Óbvio, né? Como diz Renato Russo, lembre-se sempre, Deus está do lado de quem vai vencer. Essa frase do Renato Russo, ela fala da boa consciência, né? Pesado isso, mas é exatamente como Hellinger começa esse capítulo. A boa consciência é a força propulsora que está por trás de quase todos os grandes conflitos. Eu sei que isso pega, porque pega para mim, talvez pegue para vocês também, porque assim, a gente aprendeu que aquilo que meu pai e minha mãe ensinou com amor é o certo. Agora vem esse cara e tá falando que a boa consciência não é tão boa assim. Como assim? Você está falando contra meu papai e minha mamãe? São questões, são reflexões, né? O Hellinger, ele não atacava, ele apontava.
Mas para muitas pessoas, esse apontar era como um ataque, né? Porque elas estavam até então quietinhas, ninguém estava me vendo, e aí você apontou isso, e me veio uma coisa aqui dentro, e eu falei, sacana, desgraçado, não vai ficar assim? E eu ataco, eu reajo àquilo, né? E aí a gente entra, talvez, nisso que a Helena falou da triangulação, né? Especificamente, se a gente pegar Cartman, né? A vítima, o perpetrador e o salvador. E quantas vezes o salvador é um observador que demora para salvar? E ele vai salvar quando lhe cabe, né? Tem certas decisões que precisam de maturidade. Isso também foi outra coisa que eu queria te falar, Helena. A gente percebe isso até no conflito com a constelação, tal. Inspiração e expiração. Tem vezes que a gente silencia. Isso não quer dizer que está certo ou está errado, mas tem certas coisas que a gente precisa de tempo para amadurecer. Até tempo para saber, olha, eu fiquei em silêncio esse tempo todo e eu percebi que eu estava errado por estar em silêncio. Eu agora percebo que eu estou errado, né? E eu vou fazer diferente daqui para frente, né? Quer dizer, o pedido de desculpas, ele tem força quando ele vem com uma força reparadora. Olha, errei, sinto muito, vou tentar, vou me esforçar para fazer diferente. É diferente de eu virar e falar me desculpe e continuar exatamente do mesmo jeito, né? Então, é pano para manga aí, né? No sentido de são muitas camadas que a gente está falando nesse sentido de consciência. E olha que a gente só está falando aqui da consciência consciente. A gente não está falando da consciência inconsciente. A gente não está falando da consciência espiritual aqui, que é muito mais profunda, que tem a ver com as constelações de povos, por exemplo, né? Mas que a gente já viu aqui como grupo em outras obras do Hellinger. E como ele falou, né? Você está subindo uma montanha e parece que você está sempre olhando a mesma paisagem. Não, você está olhando de um outro ponto, às vezes um pouco mais para cima, um pouco mais para baixo. E aí aquela metáfora que o Renato Bertatti contou para a gente no primeiro livro que a gente leu. O que é um fenômeno? A gente está no alto de uma montanha, observando o mar, e de repente saltam golfinhos. A Helena viu e fez... Ah! A Dilena estava vendo uma borboleta passar, né? E eu, de repente, estava bolando um beck. A Helena vai falar, vocês viram? Viu o quê? Os golfinhos? E de repente eu vou falar, que não tem golfinho não, Helena. E a Dilena, tem sim, eu já vi antes, mas ela não viu aquele golfinho que a Helena viu. Quem está certo? Na verdade, não cabe a Helena tentar me convencer ou convencer a Dilena. Ela sabe o que ela viu. Na verdade, ela sabe o que ela sentiu. Isso é precioso. Por isso que nós deixamos a interpretação para o nosso cliente. Ele sabe onde toca nele. Não adianta eu, como facilitador, achar que eu sei o que é certo para a família dele. O cliente sabe onde pega. E às vezes o cliente vai precisar de alguns meses para voltar e falar: eu percebi isso depois daquela constelação. E eu não sei, eu não me senti bem. Que bom, porque se eu não me senti bem, eu senti algo. E sim, às vezes a constelação nos tira do torpor, né? Do torpor da boa consciência. Na boa consciência a gente fica numa alienação também, né? Mas são aí discussões, né? Essa imagem que o Renato Bertatti traz é muito bonita, né? Eu não sei se a Edilena sabe em qual dos vídeos está isso, né? A Edilena que faz aí a nossa... No primeiro mesmo. No No primeiro. primeiro vídeo do A Fonte Não Precisa Saber do Caminho.
e está no YouTube da Alice. Eu posso até colocar junto com a foto de hoje para gente, para quem quiser ver, tá? Legal, coloca lá, porque é uma imagem muito bonita. Agora, teste para o grupo. Quem de vocês ficou incomodado quando eu falei que eu estava bolando um back? Boa, uma consciência. O que pegou? É muito interessante essas questões, né? Porque mexe com conceitos, mexe com certo e errado, mexe com a imagem que a gente tem de um ou de outro, né? Eu trouxe uma visualização, só que é uma provocação também, né? De como a gente escuta as coisas e como isso imediatamente coloca as coisas em caixinhas, né? Deixando bem claro, isso o Sigmund Freud deixa muito claro na psicanálise. Todo mundo julga. Isso é essencial, é um instrumento neuropsicológico fundamental. Para eu saber o que é certo e errado, o que é bom, o ruim, venenoso, doce, salgado. A gente tem caixinhas. Essas caixinhas a gente aprendeu desde muito cedo. O problema é se essas caixinhas são rígidas, estão no caminho e impedem novas relações, novas ideias, impedem o fluxo, né? Aí a coisa pega. Né? Agora, que julgar todo mundo vai, todo mundo vai. Agora, também é interessante como num treinamento de constelação familiar, num processo terapêutico, de repente eu consigo respirar aliviado porque minha visão ampliou. Eu tinha tanta raiva do Celso, é só brincadeira, Celso. Eu tinha tanta raiva do Celso porque ele era daquele jeito e agora eu olho para o Celso e eu não sinto nada. Né? Tá melhor que antes eu sentia raiva. Agora eu olho assim, ele pode ficar aí. Né? Algo mudou dentro de mim. Né? Porque eu permiti que algo fluísse de uma maneira diferente. Né? Talvez um pré-conceito, talvez uma ideia pré-concebida, um pré-julgamento que eu tinha dele. Talvez não era nem do Celso, é porque a Helena ligou para mim e falou, então, você sabe o Celso do grupo de estudos? Tititititititititi. E eu, em boa consciência, por minha relação e lealdade com a Helena, eu falo, menina, sério que o Celso? E assim, eu ligo para o Eurico, vou te contar uma quentinha do Celso. E assim, vai se espalhando e o grupo vai escolhendo o lado um ou o outro. Né? Péssimo isso. Mas a fofoca é um exemplo clássico de triangulação. Né? Quem nunca fez aqui que atire a primeira pedra. Né? Mas tem solução também. A gente pode não fofocar. É isso que é o maravilhoso. Dá para a gente fazer diferente. Aprender com os erros. Ana Maria, por favor. Muito obrigada, Sr. Professor. Boa noite a todos. Eu gostaria de dizer que eu sou filha da Segunda Guerra Mundial. Eu nasci em 1951. Sou filha de um alemão e de uma espanhola. Meu pai foi fazer a guerra no lugar de um primo, porque o meu tio-avô não queria que o filho fosse para a guerra e andou a chatear o meu pai para ele ir no lugar do primo. Meu pai era jovem, era um aventureiro, não sabia exatamente o que era uma guerra. E da existência do tio, ele acabou concordando. Esteve 3 anos na Alemanha. E foi muito interessante porque ele primeiro parou em Itália, onde conheceu um espanhol e deixou de o ver e depois voltou a reencontrá-lo no norte da Alemanha, em Bremen. Esse espanhol, mais tarde, tornou-se amigo dele, do meu pai. E ao fim de 3 anos, meu pai foi ferido gravemente, tinha uma cicatriz enorme debaixo do braço até ao externo. Esteve à morte, mas não morreu. Então, ficou bem e depois o espanhol e ele e um grupo de homens resolveram fugir
porque não queriam estar naquela situação, não, não queriam matar pessoas, não queriam mais viver nada daquilo. E resolveram fugir. Fugiram e o espanhol disse ao meu pai: agora vamos para Madrid, ficas em minha casa uma temporada, porque se tu vais agora para Portugal, a PIDE vai-te prender, que é a Polícia Internacional, e portanto tu não podes ir já para Portugal. E assim foi, o meu pai ficou uma temporada em Espanha, em Madrid, na casa deste espanhol, que era militar de carreira, e o meu pai não era, de maneira que ficou lá. Muito interessante que este espanhol, entretanto, o meu pai disse: olha, mas eu não te quero ser pesado, eu vou trabalhar para me sustentar, eu não te quero dar despesa. Então meu pai falava 6 línguas corretamente e foi dar aulas de português. O espanhol, que entretanto conheceu uma espanhola, levou a espanhola para as aulas do meu pai, apresentou e ficaram todos amigos. Essa espanhola, entretanto, ficou grávida do espanhol. O que é que acontece? Assim que ela lhe diz que está grávida, ele desapareceu do mapa até hoje. O meu pai ficou muito incomodado com aquilo e disse-lhe a ela: olha, Isabel, se tu quiseres, eu posso te ajudar a criar esse filho. Ela ficou surpresa, andou ali a pensar no que é que havia de fazer e resolveu casar com o meu pai. Ora, o meu pai tinha um passaporte com o nome do primo, porque o meu tio-avô falsificou o passaporte. Então, meu pai casou com ela, com o nome do primo, pela igreja em Madrid, que ela quis casar pela igreja. Ela estava grávida, não é? Quando casou. Entretanto, vieram para Portugal, veio o meu pai primeiro, para ver se conseguia arranjar trabalho, e depois mandava a vir. E efetivamente aconteceu isso. Ela veio para Portugal depois de ter com o meu pai. O meu pai, como era casado com ela em Espanha, mais tarde ela engravidou novamente, portanto, e nasceu. Portanto, o meu irmão mais velho é filho da minha mãe com um espanhol, eu sou filha da minha mãe com o meu pai, e posteriormente o meu pai veio-se a separar da minha mãe, porque vieram a descobrir que ela tinha esquizofrenia, e o meu pai tinha muita dificuldade em lidar com ela, porque ela, como amava o espanhol, cuidava do meu irmão, mas não cuidava de mim. E separaram-se. E ela quis nos levar com ela. Eu vi isso numa constelação familiar. Então, o que é que acontece? Ela foi embora, quis levar-nos e o meu pai não deixou ela levar-nos, porque ficou muito zangado dela se querer ir embora e deixar os filhos. Mas ela disse que os queria levar e ele disse: não, não levas porque tu não tens trabalho, não tens condições de os criar e não levas os miúdos. E ela foi embora. De maneira que eu fui conhecer a minha mãe morta. Ela morreu em Espanha, voltou para a Espanha anos mais tarde e comunicaram comigo que ela estava num hospital a trabalhar como telefonista e comunicaram comigo, souberam o meu paradeiro porque ela tinha-me escrito uma carta e eu respondi-lhe. E através dessa carta descobriram o meu paradeiro aqui em Coimbra. E eu fui ao funeral da minha mãe, conheci a minha mãe morta.
quando ela se foi embora, eu tinha 15 meses de idade. Então, entretanto, eu cresci e comecei a estudar outras coisas, porque aos 9 anos eu deparei-me com uma dificuldade muito grande por causa da religião cristã. Eu fui criada na religião católica e aos 9 anos uma tia minha com quem eu vivi disse, nós íamos à missa e ela disse que eu tinha que me confessar por causa de tomar a hóstia e tal. E nessa confissão o padre pergunta-me quais eram os meus pecados. E eu perguntei, o que é isso dos pecados? E ele olhou para mim e disse, o que é que tu fizeste mal feito? Eu disse, eu não fiz nada mal feito. Então, mas o que é que tu fizeste mal feito? Eu disse, olha, jogo a bola, trepo aos muros, subo às árvores, eu corro, eu brinco às escondidas, eu salto à corda, eu não faço nada mal feito. E o padre ficou a olhar para mim perplexo e disse-me, bom, então, nesse caso, rezas só uma Ave Maria e depois podes-te ir embora. Eu, a partir desse dia, nunca mais me fui confessar. Eu não fiz a primeira comunhão, eu não fiz a segunda comunhão, eu não fiz a crisma. E quando chegou a altura de eu me casar, eu não me queria casar pela igreja. E o meu marido disse, mas eu só caso contigo se for pela igreja. E eu disse-lhe a ele, mas eu não me quero casar pela igreja. E ele disse, então, como é que vamos fazer? E eu disse, olha, eu gosto de ti. Se tu queres tanto casar pela igreja, eu vou-te fazer a vontade, mas quero saber porque é que tu me estás a dizer isso, que só casas pela igreja. E o meu marido virou-se para mim e disse, porque se houver alguma dificuldade, tu não vais ter facilidade em te divorciares de mim. E aquilo caiu-me que nem uma bomba. Eu não estava à espera daquilo. Mas eu, como sou uma pessoa muito determinada, eu disse, ok, eu caso pela igreja. E casei-me pela igreja com ele. Anos mais tarde, tínhamos dificuldades no relacionamento, devido à mentalidade dele, e eu tinha outra mentalidade. Havia choques de mentalidade, maneiras de ser. Eu divorciei-me ao fim de 39 anos. Um ano depois soube que ele estava gravemente doente, com câncer do pulmão. E eu sabia que se ele saísse de casa, isso ia ser muito mau para ele. Ele falava sempre, a minha casa, o meu carro. E aquilo para mim era muito complicado. Trabalhávamos os dois, eu trabalhei toda a vida. De maneira que participava nas despesas todas, nos estudos dos 3 filhos. De maneira que aquilo para mim foi muito complicado. E quando eu soube que ele estava gravemente doente, eu telefonei-lhe. Então saí eu de casa e ele ficou aqui em casa. Então eu telefonei-lhe, ele quase não conseguia falar para mim. E eu perguntei-lhe se eu podia vir visitar. E ele disse, pode vir visitar. Eu vim, mas ele não conseguia falar ao telefone. Eu vim visitá-lo aqui a casa. Ele estava muito nervoso, deu-me um abraço, pediu-me desculpa de muita coisa que me disse, de muita coisa que fez, e pediu desculpa de muita coisa que não disse e de muita coisa que não fez. Pediu-me para eu voltar para casa. Eu disse que ia pensar,
fui pensar. E passado 2 semanas disse-lhe que sim, que voltava para casa. E ele disse-me, ok, se tu quiseres, voltamos a casar. E eu disse, ok, mas não vou continuar a viver nas mesmas condições em que eu vivia contigo. Não vou pôr o teu nome no meu nome. Isso, esquece, eu não vou fazer isso. E vais ter que me passar a ouvir a minha opinião também. Não podes ser só tu a decidir as coisas, porque isso não é correto. E assim foi. Eu, como entretanto já era terapeuta de várias coisas, que eu fiz vários cursos, fiz o Reiki, fiz o Karuna, fiz xamanismo, eu já estudava astrologia, tive dificuldades com os meus filhos, porque diziam que eu andava metida com seitas. E eu estudava outras coisas. E foi muito interessante ele, os 3 anos que viveu depois de eu vir para casa, ele teve melhoras incríveis. A médica dele ficou doida, porque o tumor dele reduziu para metade e uma das 2 metástases desapareceu completamente do pulmão. Só que ele depois parou, não quis fazer mais nada ao fim de 7 meses. E começou a piorar. E adoeci eu. Eu andava muito cansada. Adoeci eu. Tive cancro no intestino, no final do reto, na curva para a sigmoide. Tiraram 19,5 centímetros de intestino. Em janeiro de 2014 fui operada. Mas qual que é a sua pergunta, Ana? Como? Qual que é a sua pergunta? Né? Senão você vai abrir mais um trecho da sua história, né? E onde você quer chegar? Eu quero chegar só a dizer uma coisa, 2 coisas. Em 2017 foi-me detectado um tumor do estroma, à entrada do estômago, dentro das paredes do estômago. E os médicos queriam-me ter tirado o estômago todo. E eu pedi à médica para saber o que é que me iam fazer. Ele disse, tira-nos do estômago todo e ficou o assunto arrumado. Eu não gostei da resposta. E disse-lhe a ela, agora quem vai decidir se vou ser operada ou não sou eu. Ela ficou a olhar para mim. E eu decidi não ser operada. Fui falar com o meu cirurgião, ele explicou-me o que aquilo era, eu decidi não ser operada. Então fiz várias terapias, fiz uma série de coisas. E a primeira coisa que eu fiz foi uma constelação familiar para constelar o tumor do estroma. E ele primeiro apareceu muito poderoso, muito grande, cheio de poder. E no final da constelação, ele já estava de gatas, muito fraco, a ir embora da sala. E saiu da sala. E eu decidi não ser operada. E agora, passados 6 anos, eu fui ter com o meu cirurgião em novembro passado e pedi-lhe para ele mandar fazer uma endoscopia. E eu fiz a endoscopia dia 27 de novembro passado. E antes do exame eu disse ao médico, se o doutor não se importa, veja agora ao fazer um exame se o tumor reduziu ou se ele desapareceu. E ele respondeu-me, nunca vi nenhum tumor aqui reduzir, muito menos desaparecer. E eu disse-lhe, tem sempre uma primeira vez. Tudo tem sempre uma primeira vez. A meio do exame, ele chamou um outro médico, pediu à enfermeira para chamar um colega, para se vir certificar do que é que estava ali a acontecer, que ele não estava a encontrar o tumor. E o outro médico veio e viu no exame e disse, não, mas como é que tu queres encontrar um tumor se não está aqui tumor nenhum?
tumor aqui, não existe tumor nenhum. Ele fica. Podemos encerrar, Ana. Né? Eu entendi que você colocou a questão da consciência em relação... Eu peço desculpa. O que eu queria só mais dizer é que nesta situação da guerra, conforme o senhor doutor René falou, um mediador é muito importante. E seria bom que aparecesse um mediador, alguém. Fez-me lembrar o Gandhi. Gandhi, sozinho na Índia, conseguiu, através da paz e da não violência, acabar com o jugo inglês na Índia. E nesta guerra, se aparecesse, eu creio que há de haver alguém no género do Gandhi que podia encontrar uma solução para estas guerras. É muito importante que haja um mediador. E essa, penso que seria a solução das guerras, assim como a humanidade. Se a humanidade, se cada um de nós estivesse em paz consigo mesmos, as guerras acabariam. Eu acredito nisto. Muito obrigada e peço desculpa pelo tempo que vos tomei. Não, eu agradeço o seu relato, porque a questão do pós-guerra é interessante, né? A história de teu pai e de tua mãe, e como isso também foi influenciando a tua consciência, as tuas escolhas, é um exemplo bem claro, né? Mas é importante a gente, né, amarrar isso com essa temática das consciências, né? Essa questão de guerras, né, é interessante, né, que quando a gente está em meio a um conflito, como é muito difícil a gente tomar decisões. E aí a gente fala da questão do Zeitgeist, né, que passado o tempo, a gente olhando para trás, a gente fala, pô, mas isso aqui era óbvio. Sim, mas quando a gente está no olho do conflito lá dentro, o quanto é difícil, né? Mas sim, estamos aqui debatendo possibilidades de estado de presença, de ampliação de consciência, para tomar melhores decisões, sim, em nosso casamento, na criação dos nossos filhos, na educação, nas decisões diárias que tomamos. Agradeço a sua colocação, agradeço a colocação da Helena, da Vera, e eu vou passar a palavra para a Helena Júlia, né, até por causa do horário, para a gente dar sequência na leitura semana que vem com o Marcos. Por favor, Helena. Vai querer tirar foto de Helena? É isso? Então vamos, quem quiser sair na fotinho, ligar a câmera. Obrigada, Juliana. Antes de encerrar, Renê, eu vou só passar as datas da Sophie Hellinger. Em São Paulo, vai ser de 5 a 8 de abril. Aí, de 5 a 7, vai ter Cosmic Power e Constelação Familiar. E depois, dia 8 de abril, vai ter uma imersão dela, que está como VIP. Eu acho que vai ser... Acho que as pessoas que já fizeram o Cosmic Power avançado. Depois, 11 de abril, ela vai estar no Rio de Janeiro. E em Salvador, ela vai estar do dia 13 ao dia 14. E também vai ter um aprofundamento no dia 15, 16 e 17 de Cosmic Power, lá em Salvador também. Então, essas são as datas da Sophie Hellinger, abril. E quem quiser mais detalhes, tem no perfil da Hellinger Schule Brasil, lá no Instagram. Tem todas as informações, tá bom? Vera, muito obrigada pela leitura. Obrigada a todos pela participação.
pela colaboração e obrigada, Renê, pela sua orientação e as provocações. E até semana que vem, gente. Uma boa noite a todos. Até. Beijo, pessoal. Até semana que vem. Beijo, até. Gratidão.